Amém. Amém, Deus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. É isso mesmo, Deus. Glória. O Senhor mandou na frente. Sempre quando tem alguma coisa para Deus fazer, Ele manda alguém na frente. Aqueles linguarudos, aqueles que gostam de falar demais. Deus sempre tem um projeto. Mesmo que você fale demais, tem a língua solta, mas Deus usa mesmo assim. Foi o caso do nosso irmão. Por isso, Deus usa a tua serva com poder e graça. Em nome de Jesus. Que o óleo santo do Senhor, derramado sobre a cabeça dela, tenha o efeito de estabelecer, de conquistar, de proclamar, de expandir, de frutificar, de crescer, de dar fruto, como na vida desse homem foi frutos, muitos frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que oração é? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Como vocês estão animados? Glória, né? Hein, Júnior? Animadíssimo. Na fé, na bênção. Você já é um vitorioso de estar aqui domingo, você venceu o seu sono, sua cama. Olha o Enéas aqui, o calor, ô glória. Você já é muito mais que vitorioso. Amém, queridos? Amém. Sei que ele já orou, mas eu quero fazer uma oração. Pai, eu quero repreender agora todo o espírito roubador da palavra, Senhor. Toda dispersão, todo dardo, Senhor, em nome de Jesus. E que esta palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações e venha fazer um rema na vida do teu povo, que o desânimo, que nada possa deter o propósito, a glória de Deus sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, porque é muito grande a herança, o legado que nós recebemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero pregar uma palavra que está no meu coração, apesar de que toda a Bíblia que eu abria, Deus falava no rei Asa. E eu falei, não, mas eu sou a pregadora do rei Asa. Acho que eu já preguei todas as vezes rei Asa. Senhor, se eu estiver fora da rotação, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Bom, a palavra do Senhor hoje está em uma palavra muito conhecida, que eu já preguei muitas vezes, mas Deus está me incomodando demais para falar sobre algumas questões. Amém? Amém. Gênesis 37, a história de José e também a história de Jacó. A história de Jacó já vem bem antes, mas é uma palavra muito interessante, gostaria que você colocasse aí. Gênesis 37, que fala que Jacó, ele habitou na terra de Canaã e seu pai, né, ele era pai de José. E deixa eu pegar aqui. E seu pai tinha morado como estrangeiro. E aqui fala uma coisa muito interessante, que Jacó, ele tinha 17 anos e ele era o queridinho do pai. Ele era o queridinho, o amado, o filho predileto do pai dele.
porque ele era um filho de promessa, ele era um primogênito, o 10º filho de Jacó, mas ele era um primogênito da mulher que ele amava. Ele amava, porque quem ama sabe como é, né? Quem ama sabe. E Jacó, ele tinha Lia, tinha Zilpa, tinha Bila, um monte de mulher, na verdade. E Raquel era a amada dele. Por quê? Porque quando ele viu Raquel, quando ele olhou para Raquel, ele se apaixonou. É duro, né? Não é difícil. O Júnior sabe como é. Um dia a gente tem que pegar a igreja e dar testemunho, né? Quando a gente olha uma pessoa e se apaixona violentamente. Foi isso que aconteceu, né? Você não sabe o que é isso, que você é um homem duro, frio. Mas Jacó, quando ele olhou a Raquel, ele pirou na batatinha. Foi isso. E o Labão era um cara que era um sogro que gostava de fazer pataquada, fazer labonice. E aí falou para ele, você gosta da Raquel? Ok, trabalha 7 anos para mim. Quando terminar os 7 anos eu vou te dar a Raquel. E aí, quando terminou os 7 anos de escravidão, ele deu a Raquel. Deu nada. Quando ele acordou, ela estava bebaço, chamando o urubu do meu louro, né? Quando ele olhou, era a Lia, a irmã da Raquel, que era muito mais feia que a Raquel. E ele deve ter tomado um choque, né? Imagina, você vai dormir com a coisa mais linda desse mundo, espera 7 anos, trabalha. Quando acorda, vê que não era. Meu Deus do céu, o homem deve ter ficado doido. E ficou mesmo. E aí ele falou, não. Aí o Labão falou, não, mas você não sabe que não pode? Não pode não, de jeito nenhum. Você não pode ter uma irmã mais nova antes da mais velha. Aí ele teve que aturar. E além de tudo, trabalhou mais 7 anos, mas mesmo assim, ele amava a Raquel e ele se sujeitou. Isso que é amor, né? Hoje os homens não fazem um dedo, viu, Thaís? Por isso, e mesmo assim, né, recebem tudo. E foi dessa maneira que, de repente, Raquel ficou com José, só que ela era estéril. E a Lia tinha filha, e elas começaram... Imagina que horror! Devia ser, assim, a família Trapo, né? Aquela família que, não, toma aí a minha serva, aí faz um filho numa, faz na outra. Era uma bagunça das piores possíveis. Era tudo gente da América, viu? Ah, era igual aqueles homens que você vê que ele tem 300 filhos, que lá casou com todas as filhas, com todos os irmãos, né? A gente sabe muito bem, tem muitos casos, mas quando José nasceu, ele era o queridinho, porque ele era filho da mulher que Jacó amava. Querido, só que uma das coisas que o Senhor me chamou mais atenção foi que quando José saiu, Deus começou, sabe, incomodar o coração dele para sair da casa de Labão e todas as labonices que ele tinha feito. E Labão, ele fugiu assim de uma maneira sorrateira. Ele saiu às escondidas e aí a Lia e a Raquel começaram a falar, meu pai roubou tudo que a gente tinha, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo. As duas começaram numa fermentação tremenda e a Raquel teve a brilhante, péssima ideia de roubar os ídolos do pai dela.
e roubou os ídolos de Labão. E saiu com todo mundo e colocou, quando Labão vai atrás de Jacó, Deus dá um sonho para ele. Deus é lindo. Fala, Deus é lindo. Deus é lindo. Você não sabe que Deus dá sonho? Deus dá sonho, Deus dá visão. E você tem que ficar ligado. Quanto mais a gente ora, quanto mais você lê a palavra, quanto menos você fica nas redes sociais e mais você fica no social com Deus, mais ele te dá sonhos e visões. E Labão, apesar de toda a maldade dele, pelo amor que Deus tinha a Jacó, ele falou, Jacó foi embora, só que você não faz nem bem nem mal para ele, porque ele queria matar todo mundo. Quando ele chega lá e encontra Jacó, ele fala, Jacó, você é um ladrão, você me roubou meus ídolos, né? E a Raquel, ela que tinha roubado aqueles ídolos que eram de ouro, ela estava sentada no camelo, com os ídolos embaixo. E aí Jacó, que era um linguarudo, fala pro teu irmão, deixa de ser linguarudo. Essa palavra para mim, eu tenho que deixar de ser linguarudo. Aí ele fala, poxa, eu roubei seus ídolos, pode ver o acampamento inteiro. Quem roubou os ídolos, se tiver aqui, vai morrer. Queridos, como uma palavra saída da nossa boca é tão séria, né? Quem é que estava com os ídolos? A Raquel. E ele viu tudo, Labão olhou, e quando ele olhou para Raquel, ele falou, cadê meus ídolos? E Raquel falou, olha pai, eu estou naquele período mensal das mulheres, eu não posso me levantar, eu estou aqui, mas se você quiser me revistar. E ele falou, não, tudo bem, e aí os ídolos passam, e aí, claro, eles vão embora, tal, ela tem José, depois só que aquela palavra de uma autoridade espiritual, ela é tremenda diante do Senhor. Quando ela vai ter o segundo filho de Jacó, que é Benjamim, ela começa a ter tanta dor de parto, eu sempre fico imaginando que ela começa a ver que ela vai morrer. E ela fala, poxa, esse menino é um Benoni, que significa filho da minha tristeza. E só que Jacó fica doido, porque ela morre. Você imagina, a mulher que ele trabalhou tanto e que ele amava de uma maneira apaixonada de todas as mulheres, porque Deus tinha uma promessa das 12 tribos para Israel através de Jacó, só que ele não sabia. A gente, claro, a gente sabe, né? A gente sabe que isso é uma maldição saída de uma boca de uma autoridade. Você imagina? Então, José não sabia. E eu imagino como Jacó deve ter ficado de ter perdido a mulher que ele amava. Ninguém gosta. Pergunta para nossa irmã Amélia se é bom ser viúva. Ela fala, eu choro todo dia. Eu falo, eu entendo. Claro, porque quem é que quer perder um amor, né? Porque tem uns casamentos que quando acontece a pessoa nem liga. Mas tem aqueles casamentos por amor que você, poxa, você pode passar 1 ano, 2, 10. O amor, ele é o mesmo, e assim foi. Só que ele nem se tocou que foi uma palavra que ele determinou. E Raquel, então, ela morre. Por quê? Porque, queridos, maldição sem causa não tem efeito, mas existem palavras de muita autoridade que é importante. Por isso, não vê que ele estava velho, estava meio já, os filhos dele roubavam e ele não ligava para nada, mas quando ele falou para Ana,
Você tá bêbada? Ele nem viu que a Ana estava clamando. E ele fala, ó, seja feita a sua vontade. Assim se cumpre. Amém, queridos? Por isso, olha para o teu irmão e diga, cuidado com o que você fala. A gente tem que medir. E muitas vezes a gente não mede. Você falava para mim que quando eu fico nervosa, eu já fico uma metralhadora israelita. Eu começo a falar umas bobagens e depois eu falo, Deus, me perdoa, nossa, porque eu fico muito... E foi dessa maneira, Jacó fez isso. Então José, ele tinha 17 anos. E ele, por ser um queridinho, o pai dele fez uma túnica de cores para ele. E José, ele tinha uma unção, ele tinha uma primogenitura de ser filho da Raquel, apesar de ser o 10º filho. E por ele ser um queridinho do pai dele, os irmãos dele, a palavra diz que eles não tinham nada amigável com José. Eles morriam de inveja. Queridos, a inveja, a Bíblia diz que a inveja faz apodrecer os ossos. Às vezes você tá tão de boa, né? Porque você não é uma pessoa invejosa. Mas aí você chega e fala para uma pessoa, ai, comprei um carro novo, olha, custou 280 mil. Ó, glória. Aí a pessoa, oh, que bênção! E ela já pensa, pô, o cara me compra um carro de 280 mil e eu aqui numa pindaíba não consigo nem, né? Aí já entra o quê? Entra a inveja. E Deus, por ele ser primogênito, ele tinha um espírito profético. E ele chega para os irmãos, né, e diz, ai, você nem sabe, eu tive um sonho, fala para o pai dele. Sabe o que eu sonhei? Sonhei que tinha o sol, a lua, um feixe de trigo e vários outros feixes de trigo, e todos eles se curvavam diante do meu feixe de trigo. Nossa, o povo não merece ouvir um trem desse. Não merece. Ficou todo mundo uma pistola. Até o pai dele falou, você está falando o quê? Está falando que eu e sua mãe nós vamos se curvar diante de você, poxa. Queridos, não conta as coisas que Deus deu para você. Não conta, entendeu? Vem para quem você conta. Você vai contar para a pastora Heloísa, para mim, que vão lá, talvez interpretar um sonho, uma coisa. Mas você conta para um irmão que é invejoso, o que ele vai falar? Ai, eu sonhei que eu comprei uma casa, assim. Às vezes, você não consegue ver o coração de uma pessoa. Aí, se a inveja, a Bíblia diz que a inveja apodrece até os ossos, puxa, você nem sabe, fui promovido, estou ganhando 92 mil reais. Aí o pessoal fala, oh, mas que bênção! Só que por dentro, ele está como? Não, mas por que esse irmão está ganhando isso e eu não estou? Né, Camarguinho? Por que eu tenho 32 casas e fulano tem 59? Gente, a inveja é um negócio sério. E Deus, engraçado que Deus tem me falado já há uns 10 dias sobre essa questão. E foi uma coisa assim tão séria que José, ele teve outros sonhos que já diziam como ele ia ser um governador. Só que os irmãos dele, primeiro, para se perder o direito de primogenitura, era muito difícil. Rubem perdeu, ele era o primogênito de Jacó. Por que ele perdeu? Porque ele foi lá e teve um caso com a mulher de Jacó.
perdeu o direito de primogenitura. Porque, queridos, você queira ou não, o mundo espiritual, ele é regido pelo Senhor. O Senhor, ele tem muitas e muitas coisas que ele coloca na palavra. A desonra de pai e mãe, sabe? Palavras que são faladas e que nós comemos o fruto da nossa boca. São tantas coisas, às vezes, por você ser magra, por você ter um cabelo liso, por você, ser marumbada, tal, e a sua irmã não ser assim. Isso, muitas vezes, gera uma inveja, uma besteira, porque cada um é como um ser singular e Deus ama a todos nós, mas isso normalmente vem de uma baixa de autoestima que existe. E porque o ser humano adora julgar o outro. Hoje eu falei para Felipe Garcia, eu falei, não tem, eu estou mandando, vem de bermuda. Ele falou, não, mas é culto. Eu falei, poxa, mas você não pode ficar. O João é assim, o João, se ele ficar com muito calor, ele fica com uma dermatite atópica muito grande. Aí eu falei para ele, vem, não tem problema, a gente não pode ser religioso, né? A nossa irmã evangelista está de bermuda, o nosso irmão, amém, glória a Deus. Nós temos que entender que o ser humano adora julgar. E José, ele sempre, por ele ser um queridinho do pai, sabia que você é um queridinho do pai? Aleluia. Você é um queridinho do pai. Sabe por que você chegou aqui com tantas coisas que aconteceram com você? Você fala, não é possível. O universo está contra mim. Como é que pode acontecer tanta coisa comigo? Claro, porque você é o queridinho do pai. Você tem uma túnica especial. Poxa, pastora, mas você não sabe da minha vida. E a vida de José, como foi? Os irmãos falaram, nós vamos matar esse cara, que eu estou cheio dele. Vamos matar. E aí falaram, não, vamos colocar ele numa cova, porque Rubem, ele falou, não, nossa, nosso pai vai morrer. Eu não quero que meu pai passe por isso. E aí colocaram ele numa cova e depois tiveram a ideia de vendê-lo por 20 moedas de prata. Sabe, 20 moedas de prata eram 2 anos e meio de um salário de um trabalhador, era muita coisa. E mesmo assim ele foi vendido. Queridos, eu quero dizer algo para você. Todo o processo que nós passamos é por uma grande maturidade. Sabe? Às vezes você foi um zero à esquerda. Às vezes você passou por situações tão improváveis na tua vida e que você não tinha pai. Seu pai talvez foi que nem Jacó, amava, mas não cuidava. Porque como é que foi que aconteceu isso? Ele chegou para o fofoqueiro do José, que trazia mais notícias dos irmãos, e falou, todo mundo foi lá para Siquém. Eles estavam em Hebron, quer dizer, 70 quilômetros, 100 quilômetros da onde ele estava. Vai lá ver os irmãos e vem me contar como é que estão as coisas. Queridos, um pai que pega um menino de 17, 18 anos e manda 100 quilômetros só para ver como é, também é um pai meio, desavisado. Porque lá tinha urso, tinha leão, tinha isso, tinha aquilo. Ele foi e nunca mais ele voltou. Então, você percebe que, apesar de todo o amor que ele tinha, que Jacó tinha por José, ele não cuidava, ele não tinha zelo. E os pais são muito responsáveis pelo zelo dos seus filhos. Os pais são responsáveis de colocar um limite na vida
dos seus filhos, de educar. Pai acha que tem que largar o filho na mão da mãe, mas no caso de José ele não tinha mais mãe, ele tinha umas madrastas lá, todas invejosas de José. Queridos, isso é um drama familiar que acontece nas nossas famílias. As nossas famílias são assim. E nós temos que olhar a Bíblia como algo que é a nossa própria vida. Sabe por quê? José, ele tinha algo, apesar dele ter sido jogado numa cova, apesar dele ser vendido como escravo, ele tinha realeza. E você, quem é? Você pode ter nascido num lugar, não ter conhecido seu pai, deu um chutão, você nem conheceu, ou ele nem ligava, mas a realeza do Senhor, a essência do Senhor está na sua vida, como está na vida de José. Você pode falar, minha mãe tentou me abortar, aconteceu isso, meus irmãos me batiam, meus irmãos me faziam isso, faziam aquilo. Pode, meu pai mesmo, ele fazia tanta coisa contra mim, mas a realeza de Deus está sobre a tua vida. A realeza de Deus jamais vai te abandonar, porque quando você levanta sua mão e diz, olha, eu declaro que Jesus é o meu Salvador, essa primogenitura está intrínseca no seu DNA genético espiritual da sua vida. Amém? Posso dizer um glória a Deus? Essa realeza não vai te abandonar. Pode jogar na cova, pode estar fazendo mudança nas costas, né, pastora? Pode estar aí, sabe, zoado da vida, com diagnóstico, precisando, mas a realeza de Deus, o espírito profético do Senhor, algo de bom vai acontecer, porque ele, apesar de ter sido jogado na cova, o povo querer abortar a vida dele, e assim, existe uma lei no mundo espiritual, ele usurpou, ele pegou a unção de Esaú, a unção da primogenitura, na verdade ele comprou, né? Ele comprou por um prato de lentilha, pôs um pelinho de cabra lá, chegou lá no pai dele e falou, o pai dele estava cego, Isaac, esse é Esaú, estou sentindo o cheiro dele, pôs a roupa de Esaú, devia ser uma roupa fedida, né? Porque aquele Esaú caçava, não tinha desodorante, imagina, só aquela roupa, foi lá com aquela roupa, e aí ele falou, é o cheiro do meu filho, e aí abençoou, ele tomou a primogenitura, e o que aconteceu? Com a mesma túnica que ele tinha, pegaram o sangue de um cabrito, levaram para Jacó, qualquer coincidência é mera semelhança, na verdade, o mundo espiritual, o que você está fazendo para o teu irmão? O que você, quando faz uma coisa, sabe, você tem que ver que você vai receber aquilo. Quando você faz, qual é a tua motivação? A motivação dele era usurpar o direito à bênção de Esaú. E ele realmente aconteceu isso, ele pegou a bênção. Ao mesmo tempo, depois de muito tempo, aconteceu o quê? Ele simplesmente foi levado como escravo. E pegaram um cabrito, colocaram o sangue na túnica e Jacó chorou. Chorou, chorou, chorou. Imagina, se José, que era o filho querido da Raquel, tinha morrido aos olhos de Jacó, imagina como é que ele tratava o outro filho dele, Benjamim. Como? Tratava como um bibelô. Querido, só que essa ferida ficou no coração de José. Ficou assim de uma maneira, por quê?
Porque ele não conhecia Deus. Você sabe por que você passa por todos esses processos? Porque você não conhece Deus. Porque a gente demora muito tempo fazendo muita bobagem para conhecer Deus. A gente tem um caminho que a gente precisa conhecer a Deus. Quando ele foi vendido lá para Potifar, Potifar era um eunuco. Ele era um eunuco porque ele tomava conta das mulheres do faraó. E ele era eunuco, ele tinha sido operado para não poder ter nenhuma relação sexual com as mulheres do faraó. E José foi trabalhar lá e ele foi ser um governante, né? Ali na casa de Potifar. E a mulher de Potifar olhou para José e desejou. Por quê? Porque ela não tinha nada com o marido dela. O marido dela era impossibilitado disso. E aí, quando a mulher de Potifar vai em cima de José, ele chega e ele começa, não. Aí ele fala algo assim que denota bem que ele não conhece a Deus. Ele fala, ela fala assim, vamos para a cama, e ele se recusa e fala para ela, meu senhor, primeiro ele fala do Potifar, confiou tudo a mim, tudo que é dele, ele nem sabe o que tem nessa casa, mas ele colocou eu, tudo sobre minha responsabilidade, ninguém nessa casa está sobre mim, só ele. Aí ele fala, olha, ele não me privou de nada, somente da mulher que é a senhora. Daí ele fala, como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Aí ele fala tudo, Deus por último. Como ele não conhecia Deus, ele foi para a cadeia. Para quê? Para conhecer a Deus. Lá ele ficou, mas ele tinha o quê? Realeza, sacerdócio. Gente, percebe isso? Realeza. É qualquer coincidência, é mera semelhança. Primeiro, você diga assim, eu tenho. Realeza. Você é um príncipe, você é uma princesa. Aí, segundo, sacerdócio. O que é isso? Você exerce um sacerdócio real. Você é escolhido do Senhor. Por onde você vai, o diabo tem que sair. Por onde você for, você vai entrar lá na casa da Umbanda, o diabo vai ter que dar passagem para você, mesmo tendo a legalidade. Você tem espírito profético. Tudo isso José ele tinha. E quando ele chegou ali na cadeia, ele foi feito o quê? Chefe dos cadeeiros. Então, ele tinha domínio ali também. Sabe o que acontece com você? Aonde você for e aonde você for trabalhar, você vai, sempre estar num cargo de liderança. Ah, é porque eu sou bom. Não. É porque Deus é na sua vida. É porque Deus, Ele escolheu você com realeza. Mefibosete estava lá, A Sandra pregou sobre isso. Estava lá em Lodebar, mas a realeza estava com ele. Então, o que você tem pensado acerca de você mesmo? Sabe, quando José, ele tinha vários dons. Ele tinha dom de interpretar sonhos. E quando chegou lá, por causa de um fudúncio que teve lá na casa de Faraó, chegou o copeiro e o padeiro. E falaram para ele, tinha 3 seres, começaram a contar o sonho. Ele falou, sabe o que é isso aí? Isso aí é que em 3 dias você vai ser chamado, Deus vai restituir, Deus não, o faraó vai restituir você no seu trabalho. Mas eu estou aqui, viu, eu fui jogado numa cova, e vê se você lembra de mim, você me chama, ele não pensou em pedir isso a Deus.
Ele olhou aquele copeiro e ele falou: tá aí uma chance de alguém me tirar daqui da prisão. Queridos, não é ninguém que vai trazer para você nada, é o Senhor. E José não tinha se tocado ainda. Ele ainda estava na... Ai, meu Deus, não, o Camargo vai fazer para mim, não, o Júnior vai fazer, não, o fulano. Gente, ninguém, diga ninguém, faz nada. Quem faz é o Senhor. Aí pela segunda vez, sabe o que aconteceu? Tudo que ele falou aconteceu. O copeiro foi restituído, mas você pensa, a Bíblia diz aqui que ele nem se lembrou de José. Nem se lembrou de José. Queridos, você está precisando pedir alguma coisa para alguém e você está achando que esse alguém vai fazer alguma coisa para você? Só o Senhor vai fazer. Ele ficou mais 2 anos na prisão e ninguém se lembrou. Mas um dia Faraó, ele teve um sonho. Ele teve o famoso sonho das 7 vacas gordas que eram comidas pelas 7 vacas magras. E aí ele falou: eu vou matar todos esses magos, vou matar todo mundo se alguém não me disser o que é esse sonho. Aí o copeiro, ele falou: meu Deus, eu conheço um cara. Chamaram José. E quando ele estava na frente do Faraó, ele já tinha amadurecido, claro, porque dos 17 aos 30 anos de idade, ele amadureceu. Quanto está faltando para você amadurecer com Deus? Quanto está faltando para você não culpar ninguém, não falar com ninguém, mas falar somente com Deus, porque é dele que vem a sua providência. É dele, é ele, é com ele que você tem que falar. E aí quando ele chegou na frente do Faraó, ele falou: se Deus me der a interpretação, eu vou falar. Quer dizer, aí ele já estava pronto, ele sabia que somente o Senhor. Queridos, isso é uma realidade tão grande do crente. Quando o crente ele começa, ele acha que ele é o crente 6 horas. Ai, ora por mim, ora. Depois ele vai crescendo, ele vai entendendo que essa realeza, esse sacerdócio, esse espírito profético ele vai entendendo que isso está em você. Amém, queridos? Está em você isso. E aí ele vai ser o quê? Fica quieto, Siri. Aí ele vai entendendo o quê? Ele vai sendo o governador. E ele tem estratégias. Diga: eu tenho estratégias de Deus para conseguir o fim que eu desejo. Queridos, a palavra ela fala muito comigo, porque quando nós pensamos acerca de um futuro, quem é o nosso futuro? É o Senhor. Só Ele pode te dar. Deus é o único que pode dar o teu futuro. Mas as feridas emocionais de José, acima dele só tinha o Faraó. E ele tinha saudade. Só que ele não chorava, ele era duro. Ele estava... Você sabia que os traumas, as feridas emocionais fazem com que as pessoas fiquem endurecidas? Elas não conseguem se quebrantar diante de muitas coisas. Sabe, Deus, muitas vezes, Ele permite que a gente ache que a gente não ama, que a gente é duro, que a gente não tem coração. Isso aí são feridas emocionais que o Senhor, Ele vai curar. Sabe por quê? Porque José, ele tinha toda a grana, a posição de falar: vai atrás lá do meu pai, estou com saudade do meu pai. Ele não foi.
Quando ele viu chegar aqueles irmãos dele, que não reconheceram que quando ele saiu, morreu, né? Foi vendido, tinha 17 anos. Ele foi para os 30, quando os irmãos viram, não reconheceram. Estava com aqueles paramentos de egípcio. E aí ele pegou e ficou bolando uma estratégia para trazer o pai dele. Queridos, você sabe por que às vezes a gente bola tantas coisas e caraminhola tantas coisas e faz o plano A, B, C, D, E, F? Pela falta de confiança no Senhor. O plano é dele, o caminho é dele, tudo é dele, é ele que faz, é ele que vai dar para você o caminho. E você sabe quando é que ele chora mesmo? Quando ele manda colocar uma taça e fala: vocês são todos ladrões, vocês têm que trazer agora esse irmãozinho mais novo de vocês. E eles foram pegar Benjamim. Quando ele viu Benjamim, que era um bebê, quando ele saiu e já estava um moço, ele chorou. Ele mandou todo mundo sair da sala e ele chorou. Ele chorou tanto que a casa do faraó, que era do outro lado, ouviram o choro. Você sabe, a gente muitas vezes se endurece. Eu larguei tudo para cuidar da minha mãe. E eu dava injeção, dava isso, dava aquilo, fazia. Que ela falou para mim: agora você vai cuidar de mim. Eu investi tanto, você vai cuidar de mim. Eu larguei tudo, fui cuidar da minha mãe. E quando eu expandia uma albumina, que ela estava com acite, eu sabia que não ia ter mais jeito. E eu ficava durona, eu falava: eu não vou chorar aqui na frente da minha mãe. Quando ela morreu, naquele dia, eu senti os anjos subindo e descendo. Aí tinha 9 anos de idade. E eu não chorei, mas depois, quando meu pai falou para mim: vamos lá, que eu quero ver se a placa lá tá. Eu falei: vamos, fui dirigindo. Quando eu cheguei no cemitério, mas eu desabei, eu chorei, mas eu chorei assim. Eu chorei que nem José chorou. Eu urrava. E meu pai teve que pegar o carro, e quando cheguei à noite eu ainda estava chorando. Queridos, tem tantas coisas que nós fazemos e não entendemos por que nós fazemos isso, ou nós temos tamanho trauma com tantas coisas, né? E eu fico pensando como a gente perde tempo em não deixar as nossas estratégias, as nossas muralhas de orgulho ficarem nos cerceando de uma maneira que muitas vezes José, ele era o cara, ele depois de Faraó, ele era o tudão, né? Ele mandava em tudo. Mas ele tinha um trauma tão grande, nós somos assim. Às vezes nós temos tantas feridas, tantas marcas: você não vai ser nada, você não é nada, você não vai dar nada. Quem é você? Quando chamam o improvável. Eu quero dizer que Deus, Ele fala: labra subritergamanto, nesta manhã, que você será chamado e Deus vai dar para você o fim que você deseja, porque você tem a realeza do Senhor. Sabe, às vezes você fala: eu não vou fazer tal coisa, que eu vou me preservar. Queridos, que vale mais
do que amar as pessoas, do que muitas vezes perdemos as pessoas. Às vezes, muito mais vale pedir um perdão. Às vezes, quando realmente ele olhou e ele perdoa aqueles irmãos e fala: olha, se não fosse vocês terem me vendido, talvez todos nós estaríamos morrendo de fome. Mas eu tenho como, hoje, fazer alguma coisa. Queridos, olha bem porque eu estou falando. Deus vai colocar você numa posição em que você, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem chegou ao teu coração, mas algo muito grande, Deus, ele vai trazer para o teu governo, alabraçubritergamanto. Deus, ele vai fazer algo sobre a tua vida, não importa o que você perdeu, o que você deixou de fazer, o que você deixou de amar, não importa, não importa. Muitas vezes a gente fica olhando para trás e falando: por que eu fiz tal coisa? Nossa, eu não devia ter feito tal coisa. Eu tenho muito isso. Como a gente fica se desculpando e fazendo tantas coisas por talvez achar que somos tão pequenos. Olha para o teu irmão e diz: você não é pequeno. Você é a realeza de Deus. Eu quero dizer nesta manhã que você veio aqui para receber. Vai ter tocação? Então chama aí os tocadores mirins. Eu quero dizer para você que Deus, nesta manhã, um dos últimos cultos desse ano, Senhor, ele vai fazer prevalecer sobre a tua vida algo lindo de Deus. Messias, o diabo, ele vai tentar de todas as maneiras que você não venha. Você vai começar a sentir angústia, ansiedade. Principalmente, perceba, no dia do culto, no dia que tem algo muito importante espiritual, o diabo ele vai impedir de todas as maneiras que você venha para a casa do Senhor. Você foi jogado na cova, na prisão. Foram tantas coisas que aconteceram com a tua vida até aqui. Mas o Senhor, ele manda dizer para você que ele tem um governo para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Alguém orou muito por você e quase desistiu, que é a sua esposa. Mas Deus, ele diz para você: segura a ansiedade, segura a angústia. E o que nós temos que fazer é racionalizar. Hoje eu vou fazer tal coisa. Sabe? Combater o bom combate, guardar a fé e agradar ao Senhor, é isso. Deus, ele vai trazer para a tua vida o melhor. Persevera. Sabe que o diabo, ele queria colocar você debaixo das 7 palmos de terra. Quando eu lhe vi, fazia tanto tempo que eu não te via, eu achei você tão magro. Eu entendi que Deus, chegou o tempo. Eu me lembro que eu estava no púlpito e eu falei para Thaís, Deus vai tocar o Messias de uma maneira, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu sabia. Eu quero dizer para você que o tempo é agora. É agora o tempo do Senhor sobre a tua vida. Amém? Então, não deixe escapar esse tesouro. Não deixa. Senhor, ele manda dizer para você: há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. E o Senhor, Xarabiamanto, Alabassuri Micanto, Senhor tem um tempo
para a sua vida. E o tempo é já, é agora. Vai ter dias que você não vai ter vontade. Vai ser uma guerra, o diabo vai te puxar. E os anjos vão puxar você. Então que prevaleça o Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nesta labra súbria decanta, eu quero fazer uma oração. Quero dizer para você, Vanessa, Deus, Ele tem um plano preparado para a tua vida. Eu vejo um olho, não é de inveja, eu vejo um olho de Deus sobre todas as coisas que você vai fazer. E eu vejo escrito em cima de você um sim. Deus vai trazer algo muito, muito de Deus para a tua vida. Então creia, porque você foi jogado numa cova, seu vestido de noiva foi rasgado e sujo, você chorou. Quando você entrou por essa porta, Deus, Ele falou comigo que você era a pessoa mais triste e solitária naquele dia que tinha entrado ali. Mas Deus, nessa manhã, Ele diz para você: eis que eu sou o que sou, e estarei indo na tua frente. Quando você entrar naquela empresa, o anjo do Senhor vai entrar com uma lâmpada, mostrando o caminho e colocando palavras na sua boca. Então, o Senhor diz: a realeza, o sacerdócio, o espírito profético e a porção dobrada está sobre a tua vida. Sabe, quando Jacó ia morrer, ele falou para José assim: dá teus 2 filhos, Efraim e Manassés. Trocou, cruzou as mãos e falou. Aí o José falou: não, pai, você está errando. O mais velho não é esse, é esse. Ele falou: não, Efraim vai ser mais, ou vai ter uma vida mais regalada. E aí, esses 2 filhos não são teus mais, são meus. E ele pegou para ele os filhos de José. A primogenitura de José teve a conclusão da porção dobrada. Eu quero que você ouça uma coisa que eu vou te falar. Quando você estiver longe, morando lá nos Estados Unidos, o Senhor, Ele vai te fazer um José do Egito, onde você vai alimentar muitas pessoas. Deus tem um propósito para os últimos tempos, os tempos em que virão e que se cumprirá o Apocalipse. E o Senhor está aí, Ele falha e não tardará, mais um pouquinho. Amém? Então fique com essa palavra. Deus, Ele vai trabalhar. Não tema, não tema, não tema pela sua cara. Não, sabe, eu sei que tem muita coisa a pensar. Muita coisa. Mas o Senhor, Ele vai trazer e fazer brotar esta realeza, porque você chegou no governo do Senhor para aquilo que Ele tem na tua vida. Amém? Deus, Silvia, Ele manda dizer para você: há muitos pensamentos que vêm da direita e para a esquerda. Eu vejo como se fosse uma aba assim ao seu redor. E o Senhor diz: vai para frente, eu sou contigo, não temas. Alabara súbria decanto. Tu não sabes o que eu faço agora? Tu não sabes, mas saberás depois. Quantas vezes você diz:
eu estou sozinha. Você não está. Nunca esteve e nunca estará. O Senhor manda dizer para você, tu és cheia de anjos ao teu redor, alabra súbria decano, e tu és como centurião Cornélio. Todas, elemossune, estão diante do Senhor. Você tem um nome no mundo espiritual. E o Senhor manda dizer para você que todas as coisas da mão direita e da mão esquerda transbordarão na sua vida. Você há de contemplar o que eu, o Senhor, irei fazer sobre a tua vida. Deus manda dizer para você, Enéas, Senhor Deus, Ele nunca arrancou a realeza do Senhor, da primogenitura do Senhor. E, Senhor, Ele tem um caminho a você trilhar também. Como a vida de José, assim a sua vida. E o Senhor, Ele manda dizer que não está esquecida as coisas que você fazia, não. O Senhor, Ele manda você perseverar no ministério que Ele entregou para a sua vida. Alamanto, e você fala, não, agora não é tempo, não, agora não é tempo. Sabe por quê? Porque você se desviou do caminho do Senhor. Mas o Senhor, Ele toma você pela mão direita. Eu vejo uma cobra enrolada assim na tua frente. Ela prepara um bote, mas o Senhor, com uma forte mão, Ele vem, joga do lado e o Senhor está te dando um grande livramento. Amém? Aleluias, queridos. Põe a mão no teu coração. Diga assim, obrigado, Jesus. Porque eu sei que eu sou queridinho do Pai. E eu sei que a túnica de várias cores está sobre a minha vida. Porque a realeza nunca saiu de mim. Eu tenho sacerdócio. Eu tenho o espírito profético. E a porção dobrada está sobre a minha vida. Eu declaro que pelo meu caminho eu estou andando e da cova eu estou saindo para o governo. Então muitos olharão e não entenderão o que o Senhor vai fazer comigo. Em nome de Jesus. Só tenho boca para agradecer. O ano de 2024 será um ano difícil, mas eu sei que o Senhor estará me colocando por cabeça e não por cauda, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você diga assim, eu sou cabeça, em nome de Jesus. Você vai ouvir um louvor tocado pelos irmãos mais novos aqui. Mas que você possa ir com a força desta palavra para a sua casa. O Senhor, Ele vai trazer um sacerdócio real que você não viu. E os seus olhos irão ver em que o Senhor vai mudar muitas coisas. Eu vejo muitas mudanças. Mas são mudanças para melhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus e uma salva de palmas.